Muito bem, meus amigos, vamos lá com as informações desta terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, né? Canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, canal que você pode participar clicando no joinha, deixando seu like. É muito importante você curtir, né? É muito importante você deixar o seu like aí. E mais importante também é você, mais importante ainda, né, quero dizer, é você, né, se inscrever no canal. É só você estar logado aí no Google, num e-mail do Gmail, né? E aí você pode simplesmente se inscrever, comentar. E claro que você pode também nos ajudar divulgando aí os nossos links aí, né, nos grupos de WhatsApp. Estiver promovendo algum evento cultural, algum torneio de futebol, algum evento esportivo, né, é só nos contatar que nós estaremos divulgando aqui para você. Os eventos beneficentes, esses são prioritários, aqui tem prioridade, né? São eventos, rifas beneficentes, bingos beneficentes, almoços, né, beneficentes, churrascos beneficentes. Manda para nós aqui que nós estaremos divulgando, tá bom? Beleza, vamos começando então com as informações de hoje. Hoje, dia 12, né? A primeira Promotoria de Justiça de Ponta Porã recomendou que a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, a SES, realize em até 180 dias um novo chamamento público para selecionar a organização social que vai gerir o Hospital Regional José de Simone Neto. Hospital José de Simone Neto, o Hospital Regional. E a medida foi divulgada nesta segunda-feira, né, no Diário Oficial desta segunda-feira, dia 11 de agosto. E incorpora as movimentações do inquérito civil número 6.2025, 746/dígito 6, no caso, né, que apura a legalidade da chamada emergencialização do contrato após o término da vigência do ajuste com o Instituto Aqua. E a orientação destaca que o chamamento público é a regra prevista na Lei Estadual número 4.698/2015 e que contratos emergenciais são excepcionais e limitados a 180 dias apenas para garantir continuidade após rescisão. O Ministério Público aponta sucessivas prorrogações de contratos de gestão número 01/2020 ao longo de 2025 por situações não emergenciais, além da demora e imprecisão da checagem de requisitos do artigo 14b da mesma lei, evidenciando falta de protocolo claro na Superintendência de Governança e Gestão Hospitalar. A promotoria também registra falta de transparência no processo de transição. Em reunião realizada no dia 14 de julho deste ano, com responsáveis pela saúde de Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João, e na reunião ordinária número 341 do Conselho Municipal de Saúde, em 17 de julho, conselheiros e gestores disseram desconhecer a saída do Instituto Aqua e a seleção de Nova OS por contrato emergencial. Além do novo chamamento, o Ministério Público fixou outras obrigações e prazos à Secretaria de Saúde, né? E essa chamada organização, né, social não está sendo engolido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, né? E a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, é pressionada para encerrar o que eles chamam de gambiarra na gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, aqui de Ponta Porã, o Hospital José de Simone Neto. E dentre as obrigações estão, em até 120 dias, padronizar a aferição dos requisitos legais, artigo 14b da Lei 4.698/2015, e definir com a Procuradoria-Geral do Estado interpretação objetiva, inclusive com eventual proposta de ajuste legislativo. Garantir a participação técnica de gestões municipais da região sul-fronteira na definição de metas e da vocação assistencial do hospital.
Apresentar previamente a minuta do novo contrato de gestão ao Conselho Municipal de Saúde de Ponta Porã, podendo ser em reunião descentralizada do Conselho Estadual de Saúde, para assegurar transparência e controle social. A Secretaria Estadual de Saúde deve informar a promotoria em 15 dias úteis a partir do recebimento. Se acatar a recomendação e promover sua divulgação imediata em local acessível, preferencialmente em ambiente virtual. A promotoria ressaltou que o não atendimento pode resultar em medidas judiciais. O jornal Mídia Max de Campo Grande acionou a Secretaria Estadual de Saúde para posicionamento e, segundo a pasta, a recomendação será acatada. Outros esclarecimentos, como forma de participação das gestões municipais da região de saúde sul-fronteira e dos conselhos de saúde na elaboração da minuta e definição das metas do contrato, e também a data prevista para a abertura de novo chamamento público, não foram respondidos. E aí? E agora, né? Então, a secretaria, ela anunciou que deve informar a promotoria, né? Ela deve acatar, né? A recomendação vai ser acatada, mas esclarecimentos como a forma de participação das gestões municipais da região de saúde sul-fronteira e dos conselhos de saúde na elaboração da minuta e a definição de metas do contrato e também uma data prevista para a abertura de um novo chamamento público, isso aí não teve resposta. O que se sabe agora é que as investigações, né, do Ministério Público estão apontando sucessivas prorrogações do contrato de gestão ao longo de 2025 por situações não emergenciais. E o Ministério Público, por isso, a primeira Promotoria de Justiça de Ponta Porã recomendou que a Secretaria de Estado de Saúde realize em até 180 dias um novo chamamento público para selecionar a organização social que vai gerir o Hospital Regional José de Simone Neto, né? Essa OS terá que ser, esse chamamento da contratação de uma nova OS, né? Uma nova organização social, deverá ter outra licitação, né? Outro chamamento. E vamos ver o que vai acontecer. O fato é que o Ministério Público, a Promotoria Pública, não aceitou essa situação de hoje, né? Da OS que está administrando o Hospital Regional de Ponta Porã. Enquanto isso, no cenário nacional, o Brasil vai registrando a segunda maior saída de dólares da história do país. De janeiro a julho deste ano, houve a saída de 14 bilhões e 600 milhões de dólares em investimentos, impulsionada por um déficit recorde no setor financeiro. O Brasil registrou uma saída de 14 bilhões e 67 milhões de dólares de janeiro a julho de 2025. Trata-se do segundo maior volume já apurado pelo Banco Central para esse período na série histórica. Apenas em 2020, durante a crise da Covid-19, o país viu um fluxo maior. Na ocasião, 15 bilhões e 818 milhões deixaram o território nacional. E no segmento financeiro, o saldo negativo atingiu 49 bilhões de dólares, marca inédita desde o início dos registros em 2008. Esse valor supera em 9,63% o déficit de 44 bilhões e 75 milhões de dólares observados de janeiro a julho de 2020, até então o recorde. E pelo canal comercial, a entrada acumulada alcançou 34 bilhões 42 milhões de dólares, ou seja, acima da média histórica de 23 bilhões e 83 milhões de dólares para o período, né, para esse período. Apesar disso, o desempenho ficou distante de 2024, quando o saldo positivo foi de 56 bilhões e 20 milhões nos 7 primeiros meses do ano. Os números do câmbio contratado reúnem as operações de compra e venda de moeda estrangeira dos bancos comerciais com o setor não financeiro, sem considerar contratos interbancários ou intervenções do Banco Central. O segmento comercial inclui transações ligadas ao comércio de bens, enquanto o canal financeiro abrange as demais categorias, exceto as que não entram nas estatísticas oficiais, né? São 40 de acordo com as informações de hoje da Revista Oeste, né? O Banco Central registrando a segunda maior saída de dólares da história do país, 14 bilhões e 600 milhões
de dólares, né, em investimentos que foram impulsionados aí por um déficit recorde no setor financeiro, registrando essa saída aí, né, de janeiro a julho de 2025, o que representa, né, como eu disse, o segundo maior volume já apurado pelo Banco Central para esse período na série histórica. E apenas em 2020, na época da Covid-19, né, foi visto um fluxo maior. Naquela oportunidade, 15 bilhões, 818 milhões de dólares deixaram o território nacional. Mas era uma situação bem atípica, né? A situação da pandemia que realmente acabou causando toda aquela situação. Agora, uma situação em que o Brasil vai enfrentando crises sucessivas, né? E registrando aí a maior saída de dólares da história do país. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, né? Vamos falar da Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, né, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para a produtividade das lavouras. E tem seus quadros, né, profissionais experientes e dedicados com uma ampla experiência em pesquisa em extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram estreitamente com os produtores rurais, grandes e pequenos produtores rurais de Ponta Porã e região, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte, os profissionais da Solo Forte, estão constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento próximo, um acompanhamento perto e personalizado de cada lavoura. É implementado pelos profissionais, né, da Solo Forte práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, o que diminui muito, né, os riscos e protegem aí os investimentos dos clientes Solo Forte. São utilizados pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando lado a lado com o homem do campo, com o produtor rural, né, em Ponta Porã e região de fronteira. Seguindo com as informações, a gente falou ontem, nós falamos, né, da reportagem do Wall Street Journal, publicada no domingo. E ontem, segunda-feira, dia 11, o jornal norte-americano The New York Times, considerado o maior do mundo, né, o Journal Street, tem gente que fala que é o Wall Street Journal, né, que é o maior, mas né, o The New York Times é considerado o maior do mundo. E o jornal destacou que as tarifas de 50% aplicadas pelo presidente Donald Trump sobre os produtos brasileiros têm aberto caminho para que grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos ampliem sua influência e negociem mudanças das regras brasileiras que as afetam, né? E segundo o periódico, a medida não conseguiu evitar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem alterar seu julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado, mas ofereceu às plataformas digitais sua melhor oportunidade em anos para dialogar com autoridades brasileiras após um período de controle rígido. As empresas que vêm cortejando Trump agressivamente, de repente ganham nova influência nos corredores do poder no Brasil. Em um cenário de imposto de 50% sobre produtos brasileiros essenciais, as empresas estão sendo convidadas para reuniões com autoridades brasileiras e ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto novas regulamentações estão sendo elaboradas para tudo, né? Desde a liberdade de expressão online até a inteligência artificial, segundo relatou o jornal. A reportagem também lembrou o confronto entre Elon Musk, dono da rede social X, e o ministro Alexandre de Moraes, listando críticas recebidas pelo magistrado. De acordo com o jornal, no Brasil, onde as memórias da ditadura militar ainda perduram, né, muitos elogiaram o ministro Moraes por enfrentar as poderosas empresas de tecnologia. Mas outros o acusaram de ir longe demais. Ele prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online, bloqueou veículos de notícias de postar conteúdo crítico a políticos e ordenou a remoção de contas populares de mídia social, ao mesmo tempo em que se recusou a explicar como elas ameaçavam a democracia.
A cruzada do Brasil contra a desinformação atraiu a ira de Trump, que impôs tarifas pesadas e acusou o ministro Moraes de censura. Apesar das sanções, o New York Times observa que Moraes não cedeu às pressões. Ainda assim, as tarifas teriam criado um ambiente mais favorável para que as Big Techs influenciem a elaboração de novas normas. Para o jornal, caso consigam moldar a regulação brasileira, isso representaria uma vitória estratégica, embora discreta, para Trump e seus aliados. Ocorre que, né, embora o Moraes não tenha recuado, né, mas também não tornou a pisar forte, né? A verdade mesmo é que hoje o Brasil ganha, a censura imposta no Brasil ganha o mundo, né? E o mundo já está sabendo através da imprensa internacional. Domingo foi o Wall Street Journal que falou em golpe de Estado, que o STF deu um golpe de Estado no Brasil, e quem abordou, né, o tema sobre o caos no Brasil causado por Alexandre de Moraes foi o New York Times, o The New York Times, né, que é considerado o maior jornal do mundo. Bom, né, e precisou, né, que jornalistas aqui do Brasil, perseguidos, conseguissem fazer com que essas coisas fossem publicadas, né, porque os jornalistas aqui, a grande mídia aqui, infelizmente escondeu toda essa perseguição, né, toda essa censura e essa ditadura que o Brasil vem vivendo. E falar nisso, falando dessa situação de que os ministros, principalmente os que são considerados aí os líderes censores, né, os líderes da censura e da ditadura, que eles mudaram o comportamento, né? Ontem nós tivemos o Alexandre de Moraes falando um tom mais ameno, falando em erros e acertos, coisa que ele nunca falava, né, de erros, né? Englobando todo o colegiado do STF, o tipo, né, se eu errei, vocês erraram também. Defendeu, né, o golpe fictício, como ele vem defendendo, mas já defendeu com uma contundência bem menor. E hoje, quem apareceu visivelmente abatido foi o ministro Gilmar Mendes. O semblante do ministro Gilmar Mendes mudou. Sua expressão é de muita preocupação e foi visível, talvez até medo, né? De qualquer forma, mesmo abatido, ele novamente manifestou apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Inseguro e gaguejando, o decano afirma que as decisões são colegiadas e, portanto, de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, o STF. Sobre as sanções da lei Magnitsky, Gilmar admite que os ministros estão avaliando as sanções, né? Foi o que ele falou no vídeo hoje, falou um monte de coisa e dá para notar que ele está abatido e preocupado, né? Não tem mais aquele ar, né, de superioridade, aquela altivez, cabeça erguida, peito estufado, acabou, né? A mesma situação de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que mostrou também abatimento, mostrou preocupação, mas a de Gilmar Mendes hoje entregou muito mais, né? Esse abatimento, esse cuidado ao falar, né? Reafirmou que está, né, com a decisão do colegiado, né, com a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal sendo chamada para eles, mas, né, já não responde mais com aquela petulância, aquela altivez, aquela força de antes. A coisa deu uma mudada grande lá no STF. E teve um áudio vazado aí, né? Teve um áudio vazado que tá dando o que falar e vai dar muito o que falar ainda, né? Teve um áudio vazado do ex-juiz auxiliar de Moraes e um vídeo está sendo publicado aí na internet, no Instagram, YouTube, X, enfim, né? E em todo o áudio vazado do juiz Ayrton Vieira, que auxiliou Alexandre de Moraes no STF entre 2018 e março de 2025, um trecho chamou muita atenção. Abre aspas para esse trecho. Minha família está sendo extremamente prejudicada em toda essa situação, além de tudo, do trabalho. Porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe?
Pressão para todo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. O magistrado revelou pressões sofridas enquanto atuava no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Podem conferir aí os áudios, né, na internet, que você vai, na rede social, nas redes sociais, que você vai conferir e vai aferir, né, as coisas que aconteceram no Brasil, né, as pressões que os juízes auxiliares estavam recebendo, enfim. A coisa está ficando diferente, é algo que se não esperava, né? Se o brasileiro não esperava e aqueles que estavam incrédulos numa reação, já pode ver que já pode voltar a ter uma pontinha de esperança, porque as coisas estão devagarinho mudando, né? E o Partido Novo reagiu no STF e pediu uma multa de R$100 mil contra Lindbergh por ação em defesa de Moraes. O partido contesta a medida cautelar apresentada pelo petista para que as instituições financeiras sejam obrigadas a manter relações jurídicas com o ministro. O que aconteceu? Vamos explicar melhor essa história. O Partido Novo protocolou ontem uma manifestação no Supremo Tribunal Federal, no qual contesta a medida cautelar apresentada pelo líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, a favor do ministro Alexandre de Moraes. A ação relatada pelo ministro Cristiano Zanin pede que instituições financeiras sejam obrigadas a manter relações jurídicas com Moraes, mesmo diante de eventuais sanções impostas pelos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. E na ação, o Novo solicitou que o STF rejeite o pedido por entender que Lindbergh não possui legitimidade para atuar judicialmente em defesa de direito de terceiros sem autorização legal ou manifestação expressa do interessado. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, foram o que afirmaram os advogados Rodolfo Gil, Moura Rebouças e Ana Carolina Esponza Braga, citando o artigo 18 do Código de Processo Civil. O partido também argumenta que o Supremo não tem competência para apreciar o caso. E na avaliação da legenda, o artigo 102 da Constituição não prevê foro ou hipótese de competência originária para ações movidas em favor de um ministro da própria Corte, especialmente em matéria de interesse privado. Não existe qualquer relação com matérias que o STF possa conhecer diretamente. Para o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o caso representa mais um exemplo de uso político do judiciário. O que vemos aqui é o PT, mais uma vez, tentando usar o judiciário como instrumento político e colocando em risco todo o nosso sistema financeiro para proteger Alexandre de Moraes. E o líder do partido na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, afirmou que o PT, por meio de Lindbergh, quer obrigar empresas privadas a manterem contratos com Moraes contra a sua própria vontade, mesmo com riscos de serem punidas, inclusive com a inviabilização de suas atividades. Trata-se de um absurdo completo, sem base jurídica alguma, segundo a análise de Van Hatten, e ele diz que é inaceitável que usem a justiça para perseguir adversários e proteger aliados. Além de pedir a rejeição da medida cautelar, o Novo solicita que seja aplicada a Lindbergh Faria multa de R$100 mil por litigância de má-fé. O partido afirmou que o parlamentar ajuizou a presente demanda consciente de que estava tutelando o interesse e direito de terceiros sem qualquer autorização legal ou negocial, né? Para a legenda, a conduta representaria o uso do processo para conseguir objetivo ilegal, ao tentar instrumentalizar a justiça para fins políticos. Faz tempo que eles estão fazendo isso, né? O documento sustenta ainda que não há ato concreto que justifique o pedido do deputado petista, apontando que as alegações se baseiam em conjecturas e suposições. Faz tempo também que eles estão agindo assim, né? Com conjecturas e suposições sobre eventual rompimento do contrato entre os ministros e as instituições financeiras. Foi o que disse, né, o Van Hatten e o partido. A legenda não aceita. O pedido não deve ser conhecido por violar expressamente o artigo 18 ou subsidiariamente deve ser sumariamente rejeitado, por buscar um provimento jurisdicional no STF para ir frontalmente contra os direitos fundamentais da livre iniciativa e de liberdade negocial, segundo destacou essa peça, né? E o processo
aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de ser analisado pelo ministro relator Cristiano Zanin. O Novo encerrou sua manifestação defendendo que a sanção solicitada sirva como demonstração de que o STF não vai tolerar condutas similares e como medida para desestimular novas ações consideradas abusivas. O Novo está tentando reagir. Eu acho que tudo bem que o judiciário hoje é totalmente esquerda, né? O STF, por exemplo, é o advogado de defesa do governo Lula e do STF. Mais do STF do que do governo Lula, né? Só que é preciso responder, senão fica tudo muito fácil, né? Fica tudo muito fácil para eles. E aí atropelam sem obstáculos. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial. Vamos falar da Coop Home Office, né, que vem com um projeto moderníssimo aqui para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Coop Home Office, né? A incorporadora e construtora Coop, que tem esse prédio já com 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, já em fase de conclusão. E você pode conhecer, né? Esse prédio localizado ali na Rua Deputado Aron Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil com a Rua Antônio João. E ali na frente está o nosso plantão de vendas, né? Na frente de onde o prédio está sendo terminado, ali em fase de conclusão, né? Está a nossa equipe no plantão de vendas. Você vai entrar pela Deputado Aron Moreira no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de subir para as suas compras, você vai ali no térreo, você já vai ver a linda maquete da Coop Home Office, do prédio da Coop Home Office ali, né? E você vai ser recepcionado, muito bem recepcionado, diga-se de passagem, pelos nossos profissionais no plantão de vendas. E eles vão mostrar para você, né, o projeto, a planta do projeto. Você vai conhecer o funcionamento através da maquete que está ali colocada com os nossos profissionais. E também você, através do pessoal ali do plantão de vendas, né, dos funcionários da Coop Home Office, você vai conhecer e ver que é perfeitamente possível adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Você vai conhecer todos os planos para você adquirir esses apartamentos, né? Vai ver que é um sonho perfeitamente possível, né, de se alcançar. Um apartamento lá na Coop Home Office, né, desse prédio moderno e arrojado que vem aí com um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Vem para embelezar e deixar mais moderna ainda a nossa princesinha dos Ervais. Outro parceiro comercial que está conosco é o Bob's Ponta Porã, né, que tem o sabor dos encontros ali na Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José. Ali é o endereço do sabor dos encontros. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos, né, o Bob's tem a experiência e a solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? É só você acessar a página bobs.com.br. Ali você vai fazer o seu cadastro, você vai nesse cadastro, depois de ter feito preencher todos os dados ali, você vai gerar cupons. E esses cupons promocionais você vai resgatar depois para ter os descontos e benefícios exclusivos ali no Bob's Ponta Porã. E ali você vai ter a mais variedade, as mais variadas delícias possíveis ali, né? Dos sanduíches,
acompanhamentos, que tem aí batata frita, enfim, coisas boas, né? Coisas gostosas mesmo. As sobremesas, os milkshakes, as saladas, o café da manhã, enfim, né? Só delícias ali no Bob's Ponta Porã, o sabor dos encontros. Mais uma vez, eu passo para você o endereço, é ali na Avenida Brasil, com a Avenida Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, ousando, né, e inovando aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Vamos lá com mais informações aqui, né? As informações estão devagarinho chegando. Vamos ver quais são as atualizações para esse momento, né? A última informação que surgiu aí é que o governo dos Estados Unidos afirmou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. A manifestação surgiu em um relatório divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça-feira, dia 12. A informação é do portal Metrópolis e já está sendo repercutido por outros veículos. Moraes foi citado em um trecho acusado de promover censura a defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de decisões judiciais. Já Lula entrou na mira do governo Trump por minar o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online que pudesse minar a democracia. Além disso, os Estados Unidos afirmam que o Brasil suprimiu manifestações políticas desfavoráveis, classificando-as como discurso de ódio. É fato, né? Os autos do tribunal, abre aspas aí para o relatório, os autos do tribunal revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários da plataforma de mídia social X, o antigo Twitter, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar conteúdo que incitasse ação ilegal, iminente ou assédio, segundo diz um trecho do documento. Então, essa informação aí ela chegou agora e ela vai ser bastante repercutida ainda, né? Porque os Estados Unidos lançaram um forte relatório e os alvos são Alexandre de Moraes e o presidente Lula. Então, amanhã você pode ter certeza que isso aí vai gerar muitas informações. Você vai ver muita coisa na internet sobre isso aí, né? Sobre esse relatório. Vamos falando agora da conveniência Baturité, ali na Baltazar Saldanha, né? Que fica localizada ali na frente da AGESU, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Lá você vai chegar, tomar uma cervejinha naquele ambiente familiar do Carlinhos Dalzáquer. E você pode tomar, né, além da cervejinha, um vinho bom, né? A temperatura está propícia para um vinho. Você pode tomar também um whisky, uma vodka ou outra bebida destilada qualquer, né? Como a deliciosa cachaça de Minas. Tem em vários sabores ali na conveniência Baturité. Além de sabores, né? Tem as... De sabores não, né? De sabores e de bons sabores, né? Você vai ter ali, né, as cachaças raizadas, né? Para quem gosta de uma cachaça raizada, as cachaças de Minas são as melhores cachaças, uma das melhores do Brasil. Claro, tem cachaças em várias partes do país, mas as cachaças de Minas são muito famosas, né? E ali na Baturité você vai encontrar. E é claro, para aquelas pessoas que não podem beber, que não gostam da bebida alcoólica, né, por opção, a criançada que também tem que se afastar de álcool, né? Ali na conveniência Baturité eles vão encontrar muitas variedades de sucos e refrigerantes, de salgados e doces, enfim. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar as filas do supermercado, pode ir lá para a conveniência Baturité, que é uma conveniência muito surtida e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Quem também está conosco, né, desde junho é a Futura Soluções Agrícolas. A Futura Soluções Agrícolas é a inovação que transforma o campo, está sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. A Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial da Eurofilt no Mato Grosso do Sul e Paraguai, oferecendo uma linha completa de filtros para máquinas pesadas e carros leves, garantindo qualidade e eficiência para o seu equipamento.
A prioridade é oferecer produtos confiáveis e soluções que facilitam o dia a dia no campo e na estrada. A Futura Soluções Agrícolas também trabalha com máquinas e implementos agrícolas, né, novos e usados. Trabalha, né, com uma ampla variedade, a Futura trabalha com ampla variedade de máquinas e implementos agrícolas, tanto novo quanto usado, para atender às necessidades e ao orçamento de todos os produtores, seja para pequenas propriedades ou grandes fazendas. E a Futura oferece equipamentos de qualidade que impulsionam a sua produtividade. Também a Futura Soluções Agrícolas trabalha com peças e insumos, né? Ela conta com um estoque diversificado de peças e insumos de alta qualidade, essenciais para manter a sua operação funcionando com eficiência e durabilidade. O atendimento da Futura Soluções Agrícolas, né, no Brasil e Paraguai, atendendo clientes em todo o Brasil e no Paraguai, conectando produtores às melhores soluções do mercado agrícola e comprometidos em levar a inovação e o suporte até você, produtor, onde quer que esteja. E é só, né, contatar a Futura Soluções Agrícolas e transformar, né, o seu campo. A Futura Soluções Agrícolas é a sua parceira para elevar a produtividade e eficiência no campo. E os profissionais da Futura oferecem atendimento personalizado e produtos que fazem a diferença na sua operação. Entre em contato com a Futura Soluções Agrícolas ali na rua Lindo Amaral Cardinal, no residencial Júlia Oliveira Cardinal, ao lado da BR-463. A Futura que tem aí feito grandes trabalhos aqui na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. Vamos falar de esporte, vamos falar da Copa do Brasil. A fase de quartas de final foi sorteada hoje pela manhã pela CBF, né? E a fase promete fortes emoções com clássicos históricos e duelos diretos por vaga na semifinal da Copa do Brasil. A CBF realizou na manhã de hoje o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A fase promete fortes emoções com clássicos históricos e duelos diretos por vagas na semifinal. Os jogos acontecem na semana de 27 de agosto, enquanto que as partidas de volta, os jogos de ida, né? E os jogos de volta serão disputados na semana de 11 de setembro. E a competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol. Então os confrontos são os seguintes: Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, né? E o mais um clássico que é Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Pelo chaveamento, o vencedor do Cruzeiro e Atlético Mineiro enfrentará nas semifinais quem passar de Corinthians e Atlético Paranaense. Do outro lado da tabela, o classificado de Vasco e Botafogo terá pela frente Fluminense ou Bahia. O sorteio também definiu os mandos de campo nas quartas de final. Vasco, Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense irão iniciar a luta pela vaga na semi jogando em casa, né? Nas quartas, jogando em casa, enquanto que Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Corinthians decidem em seus domínios. Na Copa do Brasil, os mineiros já se enfrentaram em outras duas oportunidades com uma vitória para cada lado. Em 2014, os rivais duelaram na decisão com o Atlético Mineiro, com o título do Atlético Mineiro com 3-0 no placar agregado. Já em 2019, foi a vez do Cruzeiro levar a melhor com 3-2 na soma dos resultados. Já Botafogo e Vasco se enfrentaram em apenas uma oportunidade, né, na Copa do Brasil. Em 2020, e o futuro time de John Textor, que seria rebaixado à segunda divisão naquela temporada, levou a melhor na quarta fase do torneio. O clube que chegou às quartas já garantiu R$ 4.740.750 em premiação. Quem avançar para a semifinal vai embolsar mais R$ 9.922.000. Na grande decisão, o vice-campeão receberá R$ 33.075.000, enquanto que o campeão levará para casa a cifra de R$ 77.175.000, né? Então vamos só conferir a data das quartas de final. Na semana do dia 27 de agosto, os jogos de ida. Na semana do dia 11 de setembro, os jogos da volta. E as semifinais entre 5 e 19 de outubro. E a final, 2 e 9 de novembro. Então já está aí o calendário, né, da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, ontem o Corinthians apronta, né? O Corinthians, quando você pensa que vai, não vai, né? Fez um jogaço, 2 jogaços fantásticos com o Palmeiras. Jogou um jogaço com o Palmeiras, ganhou de 1-0, empatou com o Fortaleza em 1-1. Depois fez um jogaço com o Palmeiras, ganhou por 2-0, e aí chega no Juventude, penúltimo colocado do campeonato, e perde por 2-1. Jogou fora de casa, é verdade, mas não pode perder, né? O Corinthians vai de novo lutando contra o rebaixamento
nesta temporada. Fecha a temporada aí, fecha o primeiro turno aí com 22 pontos apenas, né? É ponto, né? Pontuação de time que vai lutar para não cair de novo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians. E hoje tem Libertadores, né? Libertadores da América. Vamos ver os jogos de hoje da Libertadores? Se nós temos aqui, Vélez e Fortaleza jogam hoje, né? Não, que Vélez e Fortaleza. Nada a ver. Pera aí, vamos atualizar aqui. Isso aí já passou, né? Vamos ver os jogos de hoje, para que a gente possa passar para os nossos telespectadores aqui. Agora não são mais ouvintes, né? Antigamente a gente falava ouvinte porque trabalhava em rádio, né? Agora a gente fala dos telespectadores. Vamos ver aqui os jogos de hoje. Procurando aqui, às vezes o equipamento ele trava, né? É o que aconteceu nesse momento aqui. Ele deu uma travada aqui, mas já a gente destrava para ver os jogos aí de hoje da Libertadores de América. Aqui, ó. Hoje nós temos Fortaleza e Vélez Sarsfield, 17 horas, né? Não, 18 horas. E o Atlético Nacional enfrenta o São Paulo hoje também. Hoje ainda tem Peñarol e Racing. Cerro Porteño amanhã joga contra o Estudiantes. O Flamengo amanhã joga contra o Internacional. O Botafogo vai jogar contra a LDU na quinta-feira. O Libertad também na quinta joga contra o River Plate. E o Universitário do Peru enfrenta o Palmeiras também na quinta-feira. Pela Copa Sul-Americana também tem jogos hoje. O Once Caldas enfrenta o Huracan. O Independente del Valle joga contra o Muxuc Runa. E o América de Cali joga contra o Fluminense. Amanhã tem Bolívar e Cienciano, Universidade de Chile e Independiente, Aliança Lima e Universidade Católica. E na quinta-feira tem Atlético Mineiro e Godoy Cruz e Central Córdoba e Lanús. São essas as informações por esta terça-feira. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no canal YouTube, né? Aqui no YouTube, no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações.